Essa é a história de um cavaleiro que está preso, mas olha, não é numa masmorra não. Ele está preso dentro de si mesmo. Vamos mergulhar hoje numa fábula que parece simples, mas que na verdade é uma alegoria muito poderosa sobre as armaduras invisíveis que todos nós, de certa forma, usamos e sobre a jornada, às vezes difícil, para se livrar delas. E tudo começa com um ultimato. É a esposa dele, a Juliet, que lança essa frase, que acaba sendo o estopim, o catalisador de toda a jornada. É aquele momento em que o cavaleiro é forçado a encarar a prisão que ele mesmo construiu, sabe? Peça por peça. Seção 1. O cavaleiro preso na armadura. Vamos primeiro entender quem é esse herói e por que aquilo que era sua maior força, de repente se tornou a sua maior fraqueza. Pensa só, a armadura, que antes era o símbolo das suas vitórias, acabou virando uma barreira. Ele usava para jantar, para dormir. Chegou a um ponto em que a própria família já nem lembrava mais como era o rosto dele. Aquilo que era para ser proteção virou uma cela, separando ele de quem ele amava e, o mais importante, de si mesmo. Então, o ponto central da história é exatamente este. A armadura é a grande metáfora. Ela representa todas as defesas emocionais, os papéis que a gente assume, as máscaras que usamos para nos proteger. Só que, com o tempo, essas defesas acabam nos aprisionando, nos impedindo de sentir de verdade. Bom, desesperado e sem conseguir tirar a armadura sozinho, o cavaleiro parte numa jornada bem incerta. O único objetivo dele é achar o mago Merlin, que, segundo as histórias, era o único que podia ajudar ele a se libertar. E é nesse ponto da jornada que vem o primeiro grande choque de realidade. Ele tenta se conectar com o filho, manda uma carta e a resposta que ele recebe é nada, uma folha em branco. É a confirmação dolorosa de que a armadura fez dele um completo estranho dentro da própria casa. E essa dor, uma dor genuína, provoca uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Pela primeira vez, o cavaleiro chora de verdade, e as lágrimas dele começam a enferrujar o aço da armadura. Esse momento é chave. Ele descobre que a vulnerabilidade, que o sentimento real, não é fraqueza. Pelo contrário, é a única saída para a liberdade dele. Merlin finalmente aparece e mostra para ele o caminho da verdade. A solução não é usar a força, mas sim fazer uma jornada para dentro de si, passando por 3 castelos. Cada um deles foi feito para testar seu silêncio, seu conhecimento e sua coragem de um jeito bem diferente. Essa é a parte da jornada interior. E tem uma regra muito importante. Ele precisa atravessar cada castelo sozinho, porque ninguém mais pode fazer esse trabalho por ele. No Castelo do Silêncio, o desafio é encarar o maior medo dele, ficar sozinho com os próprios pensamentos. E é ali, por trás de todo o barulho das desculpas e dos medos, que ele finalmente começa a se escutar de verdade. Ele ouve uma voz interior, seu eu verdadeiro, que ele passa a chamar de Sam. Já o Castelo do Conhecimento o força a engolir uma verdade bem desconfortável. Ele tinha confundido amor com necessidade. Ele não amava os outros de forma genuína. Ele precisava do amor deles para preencher um vazio que existia dentro de si, a falta de amor próprio. O último castelo, então, testa tudo que ele aprendeu. Aqui, a tal da vontade e ousadia não é sobre força para lutar, não. É sobre a coragem de encarar os medos mais profundos, armado só com uma coisa: esse novo conhecimento sobre si mesmo. O confronto final não é com uma fera de verdade, mas com o dragão do medo e da dúvida. E aí o cavaleiro percebe uma coisa incrível. O dragão só existe porque ele acredita na existência dele. Armado com a verdade de que o medo é só uma ilusão, ele vê o monstro encolher e encolher até desaparecer por completo. Depois de superar os castelos, ele finalmente chega no topo da montanha. Mas é lá, no chamado Vértice da Verdade, que espera por ele o obstáculo mais assustador e profundo de todos. Ele encontra uma rocha com essa inscrição. O conhecido aqui é tudo o que ele sempre achou que era. As crenças dele, a identidade, os julgamentos, a própria ideia de ser o cavaleiro. Para poder conhecer o desconhecido, ou seja, seu verdadeiro eu, ele precisaria soltar tudo isso. E essa é a escolha final. Uma pergunta que ecoa na experiência de todo mundo, né? Continuar se agarrando na segurança do que a gente já conhece sobre nós, mesmo que isso nos aprisione, ou ter a coragem de se soltar no abismo daquilo que a gente ainda não sabe quem é. Com um ato de fé, de rendição total, ele larga a rocha. Ele aceita a queda no vazio. Esse é o clímax da jornada dele, a entrega completa. O que acontece em seguida é um paradoxo maravilhoso. Ao se soltar para o que parecia ser a morte certa, ele, na verdade, encontra a vida.
A queda não é o fim, mas o verdadeiro começo do seu renascimento. Enquanto ele cai, ele sente tudo aquele peso que carregava simplesmente se dissolver. A culpa pelos erros, o julgamento sobre os outros, o medo de não ser bom o bastante. Ao aceitar tudo, sem lutar contra, ele fica leve. E essa leveza o faz ascender. Ele começa a cair para cima. De volta ao topo, ele está transformado. As lágrimas que correm pelo seu rosto agora não são de tristeza, mas de uma gratidão imensa pela vida. E esse calor, que vem do coração, é tão puro, tão intenso, que derrete os últimos pedacinhos da armadura. Ele está finalmente nu e livre. E a história termina com essa revelação. Livre da armadura, ele não é mais só um cavaleiro. Ele é parte de tudo. Ele é a natureza, o universo. Na sua essência mais pura, ele descobre que é, simplesmente, amor. A jornada está completa. No fim das contas, a jornada do cavaleiro é um espelho. A história nos convida a olhar para dentro e a nos perguntar quais são as armaduras que nós estamos vestindo. E talvez mais importante, será que teríamos a coragem de percorrer nosso próprio caminho da verdade para nos libertarmos delas?